verdade, que veio ao mundo pra trazer felicidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimento para os escolhidos seus. Ao ver-nos passando fome no jugo de uma denominação, a águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor pra bater as asas e a glória subir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar. A mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão. Vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão. Vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Bom dia, amados e preciosos irmãos, estamos mais uma vez convosco, mais uma meditação,
mais um tempo precioso na palavra do Senhor. Lemos aqui em São Lucas capítulo 17, a partir do versículo 32 ao 37. Jesus falando algo sobre o final dos tempos. Vários acontecimentos. E um desses acontecimentos ele disse: digo-vos que naquela noite estarão 2 em uma cama. Um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Muitos acreditam que isso possa acontecer no arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, vão estar 2 trabalhando, aí um sobe e o outro fica com a enxada na mão. Tá 2 no carro, um sobe e o outro fica ali dentro do carro. Não acredito ser assim. Por quê? Em primeiro lugar, o arrebatamento já começou. O arrebatamento já está em pleno cumprimento. E essa escritura já está acontecendo. Se o arrebatamento está acontecendo, se essa separação já está acontecendo, um é tomado, o outro é deixado. Mas como isso, irmão? Como você pode afirmar isso? É simples. Você está lá no seu trabalho, trabalhando com várias pessoas, de repente você ouviu o programa Fé para Vencer, ou você foi chamado para um irmão, ou você ouviu um culto doméstico desse que nós estamos aqui, e algo te despertou, e você largou, e você creu nessa mensagem, e o outro ficou, ou os outros ficaram, um foi tomado, o outro foi deixado. A mulher aceita e o marido não. Um é tomado, o outro é deixado. O arrebatamento, ele já está em pleno cumprimento. Muitos estão sendo tomados, muitos estão sendo separados, embora morando juntos, convivendo juntos, andando juntos, comendo juntos, mas separados. Por quê? Porque a palavra de Deus chama para uma total separação. A palavra de Deus separa. Senhor, quando que vai haver a separação e aonde que eles vão se juntar? Porque você tem que entender que se há uma separação de algo, vai se juntar a outro. Não tem como. Se separa de uma coisa, mas tem que se juntar a outra. Então, eles seriam separados, um tomado e outro deixado. Mas aonde que eles iriam estar? Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E esse corpo fala do quê? Fala da palavra de Deus. Corpo fala de Cristo. Cristo é a palavra. Aonde eles estariam ajuntados? Esses que foram separados, esses que foram tomados e os outros foram deixados. Aonde eles estariam? Na palavra. Congregados na palavra, reunidos na palavra. Nesse ajuntamento. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes você não entende a sua vida. Eu não entendo a minha. Por que que meu pai se separou da minha mãe e eu tinha 6 meses de idade? Por que que isso aconteceu? Porque talvez se eu tivesse com meu pai, eu não estaria nessa mensagem, estaria com ele, seguindo os exemplos dele, as influências dele. E talvez você se pergunte a mesma coisa. Por que que você mudou de cidade? Porque às vezes seu marido te deixou, sua esposa te deixou? Por que que aconteceu isso com você? Por que que você perdeu um emprego bom e foi parar numa outra cidade? E aí você vai se perguntando, por que que houve tanta separação? Por que hoje eu não consigo ter esse convívio que eu tinha com os meus familiares? Porque houve uma separação. Um foi tomado, o outro foi deixado. Então você tem que entender que Deus tomou você.
A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, depois não viu mais porque Deus para si o tomou. Mas eu te pergunto, você está andando com Deus aqui na terra. Deus te tomou para si. Você não subiu ainda. Nós não subimos ainda. Mas nós fomos tomados. Tomados. Deus tomou você. Deus tomou você da sua mãe, Deus tomou você do seu pai, Deus tomou você do seu marido, Deus tomou você da sua igreja. Deus tomou você. Você é uma pessoa tomada de Deus. Para Ele. Separada de Deus para Ele. Interessante que eu estava meditando nisso. Sobre isso. Sobre essa palavra separação. Por quê? Quando, às vezes, a gente faz isso em casa, né? Você separa algo. Eu vou vir para a igreja e eu abro o meu guarda-roupa, tem várias camisas ali. Mas eu tenho que separar uma para mim poder vestir. Eu tenho que escolher uma para mim poder vestir, para mim poder vir para a igreja. Então eu separo aquela camisa para eu poder usar. Olha que coisa. Eu separo ela para poder usar ela. Então Deus, quando Ele separa o homem, quando Ele separa a mulher, Ele separa para um propósito. É para poder usar. Deus separou o William Branham. Um homem que, como ele próprio disse, minha família não tinha nenhum traço de religião. Porém, era um homem separado desde o seu nascimento, um nazireu de Deus. Tentou beber, tentou fumar, mas Deus nunca permitiu porque ele era um homem separado. Ele era uma criança separada, para que Deus pudesse usá-lo como o usou poderosamente. Separado. Então, essa separação ela tem duas partes. Ou separa para jogar fora, que às vezes você chega na sua casa e fala, vou fazer uma faxina no meu quarto, vou fazer uma faxina na garagem. Aí você junta um tanto de coisa, separa um tanto de coisa que não presta, que você vê que está desnecessário, só está acumulando espaço, acarretando sujeira, e você joga fora aquilo. Você separou para jogar fora. Mas tem hora que você separa para você usar. Às vezes aquilo está até estragado. Às vezes você tem uma bicicleta, ou às vezes alguma coisa ali que está até estragado, mas de repente você fala assim, não, deu vontade de andar de bicicleta, eu vou consertar essa bicicleta, eu vou separar essa bicicleta aqui e vou mandar consertar ela. Porque eu quero usar essa bicicleta. Não importa se ela está quebrada, mas eu vou mandar consertar porque eu quero usar ela agora. Assim Deus faz. Assim Deus fez. Eu era um vaso quebrado, eu era uma peça quebrada, mas Deus aprove Deus me separar, me consertar e me usar. E assim você também pode dizer o mesmo. Que Deus te separou para que você pudesse ser usada por Ele, usado por Ele. Homens separados para serem usados por Deus. Homens que Deus separou. Muitos desde o ventre, ou por que não dizer todos, desde o ventre, como Paulo era. Paulo era um apóstolo desde o ventre, já separado desde um ventre. Mas ele perseguiu os cristãos? Sim, perseguiu por um período de tempo, mas logo Deus encontrou com ele no caminho de Damasco e o separou para que ele pudesse cumprir o seu ministério, que era ser a luz dos gentios, que era escrever essa bênção de Deus, essa maravilha de Deus, o Novo Testamento praticamente para nós. Deus o separou para aquilo. Deus o consertou para aquilo. Paulo foi consertado no seu espírito. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, aquilo ali Deus tirou tudo dele. Ele chegou a dizer, eu considero isso como esterco.
Homens separados. Então essa separação leva o quê? Leva o homem e a mulher a cumprir o propósito de Deus. E às vezes ela não entende, ele não entende. E as pessoas automaticamente se separam. Quando o homem, quando uma mulher começa a viver a palavra de Deus, a andar com Deus, automaticamente o mundo o rejeita. O mundo separa, porque não suporta. Ah, é fanatismo, é tonteria, é isso, é aquilo, é extremismo, é legalismo, é tanta coisa que eles não conseguem suportar. Então há uma separação. Há uma separação entre a luz e as trevas, porque são dois ambientes completamente diferentes. É um contraste. E aí você vai para a escola e as coleguinhas não conseguem te aceitar ali na rodinha porque o seu assunto é diferente. Sua conversa é diferente. Vai para o trabalho, não consegue ficar no trabalho porque o assunto é diferente. Porque a atmosfera é diferente. Por quê? Porque você é uma pessoa separada. Você é um separado de Deus. Um homem ou mulher separada de Deus. E o que causou isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus causou essa separação. E causa essa separação. Nós temos ouvido várias vezes isso. Enquanto o profeta de Deus estava pregando o ministério de cura divina, ora, todos queriam o seu ministério. Todos o queriam por perto. Mas quando ele trouxe a essência da palavra, a revelação da palavra, os selos, as eras, semente da serpente, casamento e divórcio, eles não quiseram ele. Ou seja, a palavra separou eles do profeta. Só que conosco foi ao contrário. A palavra nos uniu ao profeta. Olha que maravilha. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Essa escritura de São Lucas 17, 37, está em pleno cumprimento hoje. E você viu que essa parte aqui de um estar tomado, um ser tomado e outro ser deixado, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo até o arrebatamento. Não pense que vai ser no arrebatamento. Quem pensa assim está redondamente errado. Deus já está separando o seu povo. O joio já está sendo separado para ser queimado, mas o trigo também já está sendo separado. E essa separação é através do quê? Os credos, os dogmas, o mundo ata o joio. E o que ata o trigo? Senão a palavra de Deus. A única coisa que ata o trigo é a palavra de Deus. Então nós fomos separados pela palavra. E não tem jeito, minha irmã, meu irmão, você é uma mulher separada, você é um homem separado por Deus, tomado por Deus para si. Não adianta, vai tentar viver lá, não vai se sair bem. Vai para o mundo? Vai tentar, vai tentar voltar? Vai, não vai dar certo, porque você é separada, seu espírito é separado. Você é uma pessoa separada por Deus, a sua maneira de crer é separada. Está lá no mundo, está lá vamos falar das coisas, dos prazeres do mundo, mas a sua fé não continua sendo a fé de antes, não mistura. E como que você vai ser bem-sucedida lá? Não tem jeito. Aí vamos dizer assim, você tem que voltar, se separar de novo daquilo e voltar a se unir aonde você está, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra que foi pregada possa trazer para você um ânimo, um consolo, e você possa entender que você é uma pessoa separada de Deus para ser usada por Deus, para ser uma testemunha de Deus nesta última era. E um dia, todos esses que estão separados de Deus vão subir a encontrar o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimento para os escolhidos seus. Pontue agora com amém e receba esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. אלפי דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, בסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, פואיך, סגלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך.